Era uma manhã como qualquer outra na movimentada empresa de consultoria Vanguard Solutions. O sol entrava suavemente pelas janelas do escritório, iluminando os corredores modernos e as mesas organizadas. No café da cozinha, Clara, a copeira, preparava mais uma rodada de café para os funcionários. Ela era conhecida por seu sorriso fácil e pela maneira carinhosa como tratava todos, sempre pronta para ouvir um desabafo ou oferecer uma xícara de café quente. Clara tinha 28 anos, cabelos castanhos ondulados que caíam sobre seus ombros e olhos verdes que pareciam guardar segredos. Ela trabalhava ali há 3 anos e, embora seu cargo fosse modesto, ela se orgulhava de fazer parte daquele ambiente. No entanto, havia algo, ou alguém, que tornava seus dias mais intensos. O chefe dela, Ricardo. Ricardo era o diretor de operações da empresa. Alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes, ele tinha uma presença que dominava qualquer sala. Aos 35 anos, ele era conhecido por sua inteligência afiada e sua postura firme, mas também por um charme discreto que deixava muitas mulheres do escritório suspirando. Clara, no entanto, sempre manteve uma distância profissional. Ela sabia que Ricardo era casado, e embora ele fosse gentil com ela nunca permitiu que seus pensamentos vagassem por territórios perigosos. Tudo mudou em uma tarde quente de verão. O ar-condicionado do escritório estava quebrado, e o clima abafado deixava todos irritados. Clara estava na cozinha, preparando uma jarra de água gelada com limão, quando Ricardo entrou. Ele parecia cansado, com a camisa levemente desabotoada e os punhos arregaçados. "Preciso de um café forte, Clara", ele disse com uma voz rouca que fez algo dentro dela estremecer. "Claro, Sr. Ricardo", ela respondeu, tentando manter a voz estável enquanto preparava o café. Ele se apoiou no balcão, observando-a enquanto ela trabalhava. O silêncio entre eles era carregado, e Clara sentia o peso do olhar dele sobre ela. Quando ela entregou o café, seus dedos se tocaram brevemente, e um choque percorreu seu corpo. "Obrigado", ele disse, segurando o olhar dela por um momento a mais do que o necessário. Naquela noite, Clara não conseguiu parar de pensar nele. Ela sabia que era errado, mas algo em Ricardo a atraía de uma maneira que ela não conseguia explicar. Nos dias seguintes, eles começaram a se cruzar com mais frequência. Um olhar aqui, um sorriso ali, e logo Clara percebeu que não era a única que sentia aquela tensão. Uma semana depois, Ricardo a chamou em seu escritório. Clara entrou nervosa e fechou a porta atrás de si. "Sente-se", ele disse, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Ela obedeceu, sentindo o coração acelerado. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para fora por um momento antes de se virar para ela. "Clara, eu tenho pensado muito em você", ele confessou, sua voz grave e cheia de emoção. Ela ficou sem palavras, sentindo um calor subir em seu rosto. Ele se aproximou e ela podia sentir o cheiro do seu perfume, uma mistura de madeira e algo levemente doce. "Eu sei que isso é errado", ele continuou, "mas eu não consigo mais ignorar o que sinto por você." Clara olhou para ele, seus olhos verdes encontrando os dele. Ela sabia que deveria dizer não, que deveria se levantar e sair dali. Mas algo dentro dela a impedia de se mover. Quando ele se inclinou e seus lábios se encontraram, ela sentiu como se o mundo tivesse parado. O beijo foi intenso, cheio de desejo reprimido. Clara se permitiu sentir, mesmo sabendo que estava cruzando uma linha perigosa. Quando eles finalmente se separaram, Ricardo a olhou nos olhos. "Isso não pode acontecer de novo", ele disse, mas sua voz tremia, como se ele não acreditasse nas próprias palavras. Clara concordou com a cabeça, mas ambos sabiam que era mentira. Nos dias seguintes, eles se encontraram em momentos roubados, no elevador, na sala de arquivos, no estacionamento. Cada toque, cada olhar, era como uma chama que os consumia. Uma noite, depois que todos haviam ido embora, Ricardo a chamou em seu escritório. Quando ela entrou, ele trancou a porta e a puxou para perto, seus lábios encontrando os dela com uma urgência que a deixou sem fôlego. Dessa vez, não havia hesitação. Eles se entregaram à paixão que os consumia, explorando cada centímetro um do outro com uma intensidade que deixava Clara sem palavras.
No entanto, a realidade logo bateu à porta. O casamento de Ricardo, a posição dele na empresa, a reputação de Clara, tudo isso pesava sobre eles como uma nuvem escura. Eles sabiam que não podiam continuar assim, mas também não conseguiam parar. A história de Clara e Ricardo era como um fogo que queimava rápido e intenso, mas que poderia consumir tudo ao seu redor. Eles estavam presos em um jogo perigoso, onde o prazer e a dor se misturavam, e o futuro era incerto.